Este vídeo provavelmente terá um teor mais filosófico, mas sempre visando a nossa edificação espiritual, porque o tempo é dividido em três partes: passado, presente e futuro. Passado é tudo aquilo que já foi, presente é o que está acontecendo nesse momento e futuro é tudo que ainda não aconteceu, está para acontecer. Só que se pararmos para pensar, analisar bem, o presente praticamente não existe, porque é uma linha invisível entre o passado e o futuro. Porque todos os 45 segundos desse vídeo que já se passaram até o momento já faz parte do passado. E o restante de tempo e tudo que você ainda não viu nesse vídeo ainda está no futuro. Ou seja, o presente praticamente é aquela fração de segundo que já passou, que já tá no passado e que ainda não passou está no futuro, enfim. Mas de qualquer forma, tudo que nós fazemos no presente, nossos pensamentos, palavras e ações do presente interferem em nosso futuro. Mas o passado, ele só interferirá em nosso futuro, seja positivamente ou negativamente, se nós obtivermos, se nos deixarmos influenciar por ele. Porque o passado, quando o nosso passado é ruim, ele interfere negativamente no nosso presente e também no nosso futuro. Mas quando aquilo que aprendemos, quando nossas experiências, nossas vivências, nosso testemunho é para nossa edificação e para edificação de outras pessoas, o nosso futuro será bom. Então, mas infelizmente por causa do pecado, o ser humano tem uma facilidade imensa de se lembrar somente do que aconteceu de ruim, de fatos ruins, de traumas, de desgraças, tragédias, catástrofes, enfim, acontecimentos ruins, como a morte de um ente querido, como algum tipo de violência sofrida pela pessoa, algum bullying, experiências desagradáveis, experiências terríveis no ambiente escolar, no relacionamento, enfim, acontecimentos ruins que infelizmente por conta da natureza pecaminosa do ser humano acabam ficando muito mais gravadas na mente, muito mais retidas na mente do que aquilo que acontece de bom. Basta ver o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, desde a saída do Egito até a chegada da Terra Prometida. Porque o povo se lembrar, apesar de Deus ter enviado as 10 pragas no Egito, de ter feito o povo atravessar o Mar Vermelho, de ter enviado maná, codornizes, enfim, das roupas não se desgastarem enquanto eles estavam no deserto. Mas apesar de tudo isso, o povo só se lembrava do que aconteceu de ruim. E mesmo quando a água saía da rocha, o povo começava a ter sede, começava a sofrer algum tipo de dificuldade, perseguição dos inimigos, o pessoal já reclamava, já chiava, já até blasfemava contra Deus. Por quê? Porque é da natureza, por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A nossa natureza é inclinada para o pecado, a buscar somente lembranças ruins e recordações ruins. Então, o objetivo desse vídeo é incentivar você a não se deixar levar pelo que aconteceu no passado de ruim. É claro que tudo que Deus tem feito em nossas vidas, as bênçãos, os livramentos, tudo deve ser para nossa edificação, para nós nos apegarmos ainda mais a Deus, para nós nos alimentarmos ainda mais espiritualmente e fazermos diferença na vida das pessoas. Mas o que aconteceu de ruim, devemos esquecer, devemos deixar para lá. Que se Deus nos resgatou, se Deus nos libertou do pecado, se Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar, nos dar vida eterna a partir da nossa fé nele, para que o passado não fôssemos mais escravizados pelo passado, não carregássemos mais a culpa, não carregássemos mais a opressão do passado. Estou falando do passado ruim. Mas se tivermos que nos lembrar de algo que aconteceu em nossas vidas, que essa lembrança, que essa recordação seja somente daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, de tudo que Deus tem nos ensinado por meio de sua palavra, por meio das experiências que temos tido, do testemunho, dos livramentos, enfim, e tudo para nossa edificação,
para a edificação daqueles que estão à nossa volta. Então, o objetivo desse vídeo é, se você tiver que se lembrar do seu passado, lembre-se somente do que aconteceu de bom, do que das bênçãos, dos livramentos, tudo que para a edificação de sua vida, da vida das pessoas. E quanto ao que aconteceu de ruim, os traumas, as tragédias, as catástrofes, alguma coisa muito ruim que aconteceu com sua vida, no seu foro íntimo, que você tem até vergonha de revelar para as pessoas, mas que trava, que acaba atuando como um bloqueio, como um obstáculo ao seu desenvolvimento intelectual, ao seu desenvolvimento espiritual, até mesmo na área sentimental. Muitas pessoas não conseguem levar adiante um relacionamento, ou ter um relacionamento, por conta de traumas, de tragédias que ocorreram. Então não seja mais escravo disso. O sangue de Jesus tem o poder de libertar você de tudo isso. Tudo que aconteceu de ruim nessa vida, Jesus tem o poder de libertar. Basta crer nele, depositar a sua esperança nas mãos de Jesus, que ele tem todo o poder para libertar você do jugo, da opressão, da escravidão, do passado ruim, no caso. Mas se você tiver que se lembrar do seu passado bom, lembre-se de todas as bênçãos, de todos os livramentos, tudo que Deus fez de bom na sua vida, e principalmente dos ensinamentos da palavra de Deus. Se você é cristão, ou se você um dia já foi cristão e hoje está afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se de tudo que você aprendeu no passado, na escola bíblica dominical, nos cultos, nas reuniões da igreja, na sua casa, enfim. Lembre-se de tudo que Deus lhe ensinou, e volte somente para Deus, para que Ele traga novamente à sua memória tudo que você aprendeu de bom, e traga isso para o seu presente, para que você possa, a partir de sua fé em Deus, de sua reconciliação com Deus, você construir o seu futuro, obviamente, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, porque sem Deus, sem Deus em nossa vida, nós não somos nada, não temos fazer nada. Então, eu quero só deixar alguns textos bíblicos para você refletir, e que sua vida seja conduzida sempre no objetivo de ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele faça a diferença na sua vida. Eu achei que tivesse perdido o papel do esboço, mas eu estava aqui espantando os mosquitos, porque estava tendo muito mosquito por aqui. Aí eu, na hora de espantar o mosquito, acabei guardando isso aqui no outro bolso e achei que tivesse perdido, mas graças a Deus está aqui. Então, veja só o que a palavra de Deus diz. Primeiramente, em Isaías 43, 25, Deus, por meio do profeta Isaías, diz o seguinte: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, não importa o que você fez no passado, por pior que tenha sido o seu passado, se você cometeu algum crime, se você cometeu algo horrível contra alguém, se o seu arrependimento for sincero, se você se entregou nas mãos de Deus, Deus está restaurando sua vida, Deus está restaurando todo o seu ser. Deus conhece o seu coração. Se realmente for algo sincero, se for verdadeiro, se você realmente deseja mudar e quer que o Espírito Santo de Deus passe a ocupar, fazer morada em seu coração, Deus apagará todo o seu passado ruim e lhe trará à memória somente coisas boas. O profeta Miqueias também, no capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: tornará a piedar-se de nós, sujeitará nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, outro texto bíblico que fala que, por pior que tenha sido o seu passado, por mais coisas horríveis que você tenha feito antes, mas aquilo ficou no passado, Deus jogou no mar de esquecimento, e a partir de agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, como está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a vida que você está levando agora, a vida que você está tendo agora, se você realmente se rendeu a Jesus Cristo, se você realmente se entregou nas mãos de Deus para ser transformado, regenerado, restaurado pelo Espírito Santo, a vida que você está levando agora é uma outra vida. Não tem nada a ver com a vida que você levava anteriormente. E essa mudança, essa transformação, essa metanoia, não é nem metamorfose, é nem metanoia que você está sofrendo agora, pela qual você está passando agora, é uma demonstração de que Deus está agindo em sua vida, Deus é com você, e essa metanoia que está ocorrendo em sua vida será usada por Deus para transformação de muitas vidas, para que muitas pessoas se rendam aos pés de Cristo, também sejam transformadas e edificadas.
Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 14, é um texto longo, mas é necessário lê-lo para compreendermos todo o contexto. Apóstolo Paulo falando sobre a experiência que ele teve, sobre ele ter sido fariseu, sobre tudo que ele aprendeu como fariseu, e após ele conhecer Jesus Cristo, olha o que ele diz aqui. Mas o que para mim era ganho, no caso, todo o período em que ele aprendeu sobre a lei, em que ele foi fariseu, aprendeu sobre a lei, os profetas, o Pentateuco e tudo mais, reputei-o perda por Cristo, e na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aliás, se você ler bem a conversão de Saulo, que mais tarde seria Paulo, Jesus apareceu pessoalmente para ele, e eu creio que continuou aparecendo ao longo do ministério do apóstolo Paulo. E continuando, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, no caso, a perfeição. Mas uma coisa faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus e Cristo Jesus. Então, Paulo aqui dizendo que se esquecia de tudo aquilo que ele viveu antes de conhecer Jesus Cristo, ainda que tenha sido algo bom de uma certa forma, mas por causa daquilo ele tinha perseguido os cristãos. Então ele fazia questão de esquecer tudo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, junto com os líderes judaicos, porque por causa daquilo ele acabaria perseguindo os cristãos. Só que a partir do momento que ele teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco, ele passou a ter uma outra mentalidade, ele passou a ser o principal, considerado apóstolo dos gentios e o principal evangelista do Novo Testamento. E a vida que ele passava a viver é uma vida totalmente voltada para o Evangelho de Cristo, para a pregação do Evangelho de Cristo, e foi a isso que ele dedicou todo o resto da sua vida. E pelo que foi morto também. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 2, mais um lembrete para que nós nos esqueçamos do que aconteceu de ruim, nos lembremos somente do que aconteceu de bom e façamos disso a nossa motivação, nosso gás, nosso ânimo para prosseguirmos nossa jornada. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, no caso todos aqueles que viveram pela fé em Jesus Cristo e pela fé em Deus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus Cristo deve ser nossa maior inspiração, nosso maior modelo, e é por meio dele, é por ele que nós devemos viver a partir de agora. E com relação a nos lembrarmos das coisas boas, leamos essa advertência que Jesus fez à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. No caso, o castiçal era a igreja de Éfeso. E realmente, se nós analisarmos a história, vemos o que aconteceu com a igreja de Éfeso, com certeza a Éfeso se desviou, a igreja de Éfeso se afastou do caminho do Senhor e hoje essa igreja não existe mais. E da mesma forma, se você um dia teve um encontro com Jesus, se rendeu aos pés de Cristo e alguma coisa ou alguém fez com que você se afastasse, volte, fixe seus olhos apenas em Jesus Cristo. Ele que deve ser o seu maior modelo, ele que deve ser o seu maior exemplo. Não se baseie em seres humanos falhos, não se baseie em doutrinas ou filosofias humanas, mas baseie-se apenas na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo ensinar na Bíblia e também em tudo aquilo que você receber da parte de Deus, para que você possa ter uma comunhão cada vez maior com Jesus e por meio de Jesus, da fé em Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, leve o maior número de pessoas possível para Jesus Cristo. Então, não seja escravizado pelo passado, no caso do passado ruim, mas que você se lembre somente do que aconteceu de bom em sua vida. Se você gostou desse vídeo, se fica para a sua vida, curta,
favorite, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e até arrepender se Deus quiser. Tchau.